Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa revisão de português, com adjetivo, pronome, conjugação dos verbos, advérbios e uso dos porquês. Vamos lá? Fiquem ligadinhos. Vamos começar com adjetivo. Mas o que é o adjetivo? São palavras que indicam características do substantivo. Temos também a locução adjetiva, que é a união de duas ou mais palavras com função de adjetivo. Veja o exemplo. Raio de sol significa raio solar. Amor de pai significa amor paterno. Veja que é a união de duas ou mais palavras com função de adjetivo. Aqui eu tenho um adjetivo gentílico. Indica a origem dos seres e das coisas. Por exemplo, Rio de Janeiro. Quem nasceu no Rio de Janeiro é o quê? Carioca. Então, estou indicando a origem dessas pessoas que moram lá no Rio de Janeiro. Temos também o gênero do adjetivo. Eles podem ser uniformes e biformes. Exemplo, o garoto feliz ou garota feliz. Perceba que o radical, ela não sofre muita alteração. O que vai mudar é somente o artigo no final da palavra, que vai indicar se é masculino ou feminino. Estou dizendo que o garoto, ele é o que? É feliz. Então, é o adjetivo feliz. E temos o biformes. São adjetivos que têm uma forma para o masculino e outra para o feminino. Perceba, homem idoso, mulher idosa. Veja que eles são biformes porque o radical muda, né? A palavra homem significa o homem, né? O masculino, idoso. Tem aí o adjetivo. E temos a mulher idosa, que está se referindo ao sexo feminino. Temos também aqui o número do adjetivo. Ele pode ser simples, em geral faz em plural da mesma forma que os substantivos simples. Temos aí a palavra mal, plural fica maus, veja que é acrescentado S no final. Temos aí feliz, para passar para o plural, vamos acrescentar felizes, o ES no final. Veja que são adjetivos, ó, mal e feliz. Eles são simples, então ele é passado pelo plural da mesma forma como os substantivos simples. Apenas o último elemento recebe a forma do plural, que são o quê? Os adjetivos compostos. Por exemplo, médico, cirúrgicos, afro-brasileiras. Você sabe que adjetivo composto são quando as palavras são acompanhadas de outra, né, para dar o sentido. Então, médico, cirúrgicos, afro-brasileiras. Veja que quem passa por plural é o segundo elemento. Temos também uma exceção, quando o segundo elemento da composição ele é um substantivo. Tem um aqui surdo, mudo, não vai ficar surdos, mudos. Veja que o segundo elemento da composição ele é um substantivo. Por esse motivo, passa-se para o plural as duas palavras. Temos aqui o grau do adjetivo. Temos o comparativo ou superlativo. No comparativo, eu tenho de igualdade. Comparação é feita utilizando tão ou tanto. Por exemplo, Marcos é tão bonito quanto ou tanto como Marcelo. Veja que eu estou dizendo que os dois são bonitos, né? Então, ele é um comparativo de igualdade. Eu tenho um comparativo de superioridade. A comparação é feita utilizando mais que ou mais do que. Exemplo, André é mais inteligente que Felipe. Ou eu posso falar, André é mais inteligente do que Felipe. Então, é a superioridade. Porque eu estou dizendo que André é mais inteligente do que Felipe. Eu não estou comparando os dois. Estou dizendo que André ele é mais inteligente. Temos também um comparativo de inferioridade. A comparação geralmente utiliza menos que ou menos de que. Exemplo, George é menos forte que Márcio. Ou George é menos forte do que Márcio. Então, eu estou dizendo que George, ele é menos fraco, ele é inferior a Márcio. Então, dá para vocês perceberem aí a diferença do grau do adjetivo comparativo. Nós vamos ver agora o superlativo. O grau do superlativo. Então, temos aí o superlativo, tem um relativo e absoluto. O relativo, as características de seres ou coisas, elas são intensificadas em relação ao grupo de seres ou coisas. Exemplo, Vinícius é mais inteligente da turma. Então, estou dando a ele um sentido de superioridade. Ele é mais inteligente do que todos, né? Os seres, o grupo de pessoas que estão na turma.
Tem um absoluto analítico, é expresso por meio de advérbios. Exemplo, Lucas é um aluno muito aplicado. Então, aí eu tenho muito aplicado. Então, estou dizendo que Lucas é muito aplicado, né? Muito mais do que aquele menino prestativo. Ele é uma pessoa que está sempre aplicado, sempre fazendo tudo direitinho. Temos absolutos sintéticos. É formado geralmente pelo acréscimo do sufixo ou radical. Exemplo, o prédio é altíssimo. Veja que está grifado aí o alt, que está aí é o radical, né? Que é a forma da palavra. Veja que o íssimo, ele é o sufixo. Então, ele é formado geralmente pelo acréscimo do sufixo ou radical. O prédio é alto, eu estou usando o quê? O prédio é altíssimo. Ágil, agílimo ou agilíssimo. Antigo, antiquíssimo. Então, tudo aí que tem o íssimo, ino, imo. Então, você vai usar o radical ou o sufixo para acrescentar nas palavras, tá? Só prestar bastante atenção. Agora, nós vamos para pronome. Temos pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronome possessivos, pronome demonstrativo e pronome indefinidos. Vamos ver cada um deles. Vamos iniciar com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais podem ser reto, oblíquos ou de tratamento. Eles apresentam 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa, quem fala, que é eu, né? Me, mi, comigo. A segunda pessoa, com quem se fala, que é tu, tete, contigo. E a terceira pessoa, de quem se fala. Temos aqui nós ou conosco. Temos em plural e também no singular. No singular é eu, tu, ele, ela. O, me, mi, comigo, te, ti, contigo. A, o, lhe, se, si e consigo. Já no plural eu tenho nós, nos, conosco. Temos vós, convosco. E na terceira pessoa, eles, elas, os, as, lhes, se, si e consigo. Para você ter essa diferenciação. Tem a primeira pessoa de quem a gente fala, no singular e no plural. Temos a segunda pessoa de quem a gente fala, também no singular e no plural. E a terceira pessoa de quem se fala, também temos na forma singular e no plural, como vocês estão vendo aí. Temos aqui os pronomes de tratamento, que são utilizados de acordo com a pessoa a quem nos dirigimos. Por exemplo, Vossa Santidade fez uma reflexão muito profunda. Então, Vossa Santidade é o pronome que é adequado para tratamento ao Papa. Temos aqui alguns pronomes. Você tem na forma singular e no plural, sendo que você só temos no singular, que é um tratamento utilizado muito íntimo, né, para pessoas que a gente tem muita proximidade e familiares também. Vossa Alteza, a sigla V.A. Se for no plural, se for falar para mais de uma Vossa Alteza, você vai botar o V.VAA, que são para príncipe, princesa, duques. Temos aqui a Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Majestade, dentre outros, como você pode observar. Então, pronomes de tratamento sempre são utilizados de acordo com a pessoa a quem a gente se dirige, né? A gente vai ver qual tipo de tratamento a gente vai dar para aquela pessoa. Temos também os pronomes possessivos, que são pronomes possessivo indica o quê? Posse. As formas dos pronomes possessivos variam de acordo com o gênero e o número da coisa possuída e com o número de possuidores. Tenho aqui a primeira, a segunda, a terceira pessoa, a primeira quem fala, a segunda com quem eu estou falando e a terceira de quem fala. Temos o singular, meu, minha, meus e minha. Né? Tem um singular e plural aqui na forma para você ver. Meu, minha, meus e minhas já no plural. Teu, tua, singular, teus e tuas, plural. Seu, sua, singular, seus e suas, que já passa a ser no plural. Temos aqui na primeira pessoa do plural, nosso e nossa, singular, nossos e nossas, plural. Vosso e vossa, singular, segunda pessoa. Vossos e vossas, terceira pessoa do singular, segunda pessoa do singular. E tem seu, sua, terceira pessoa do singular. E seus e suas, terceira pessoa do plural. Por exemplo, meu caderno é vermelho.
Então, ele está dizendo que o caderno é meu, significa uma posse. Teu lápis é azul. Posse, ou seja, alguém tem a posse do lápis. Teu lápis é azul. E assim por diante. Então, vocês não podem esquecer que os pronomes possessivos, eles indicam posse. As formas das posses desses pronomes variam de acordo com o gênero, se ele é masculino ou feminino, que você pode aqui, meu significa ao masculino e minha significa ao feminino, né? E temos aqui, possui com a quantidade de coisas que possui, né? Vai com também o número de coisas. Se eu falo meus, estou significando que é mais de uma coisa. Se eu falo meu, é uma coisa só específica. Então, a gente tem que ficar sempre atento. Agora, nós temos aqui os pronomes demonstrativos. As palavras que indicam ou situam os elementos no espaço são chamadas de pronomes demonstrativos. Eu tenho aqui os pronomes demonstrativos. Primeira pessoa do singular. Este, esse ou aquele, no masculino. Temos também aqui no plural. Estes, esses ou aqueles. Temos também no feminino. Primeira pessoa, esta. Segunda pessoa, essa. Terceira pessoa, aquela. E temos no plural, que são estas, essas e aquelas. E temos os pronomes demonstrativos que são invariáveis, né? Que é isto, isso e aquilo. Então, ela não está definindo a você se é masculino ou se é feminino. Então, eles são chamados de pronomes demonstrativos invariáveis. Temos também os pronomes indefinidos, referem-se à terceira pessoa do singular de modo vago, impreciso. Temos também os variáveis em número e gênero. O número, a gente pode dizer que temos o singular e plural, e o gênero, se ele é masculino ou feminino. Né? Nós temos vendo aqui, singular, masculino algum, feminino alguma. No masculino temos nenhum, no feminino nenhuma. E no plural eu tenho alguns, masculino, e feminino, algumas. E temos variáveis em números, singular qualquer ou bastante, no plural quaisquer ou bastante. E temos aqueles pronomes indefinidos que são variáveis, que ele não lhe define se é masculino ou até mesmo feminino. Temos aí alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, que e quem. Temos aqui a conjugação do verbo, também um assunto que vai cair na nossa avaliação diagnóstica. Temos aí a conjugação dos verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares. Os verbos regulares não sofrem mudança em seu radical. Parte da palavra contém seu significado básico na conjugação. Ele se flexiona segundo o modelo da conjugação. Vamos ver. Veja o exemplo. Verbo falar. Primeira conjugação, singular, eu falo, tu falas e ele ou ela fala. Plural, nós falamos, vós falais e eles e elas falam. Perceba que mesmo que mudássemos o tempo verbal, não há mudança no radical da palavra. Veja o radical da palavra que está em negrito, né? Uma cor mais escuro verde. Então, falo, falas, fala, falamos, falais e falam. Veja que ele não muda muito a estrutura do seu radical, permanece a mesma. Então, são exemplos de verbos regulares. Veja aí mais um exemplo. Eu falei, vós falares e eles falaram. Veja que o radical ele permanece o mesmo, ele não sofre nenhuma alteração. Ele permanece o mesmo. Então, são exemplos de verbos regulares. Mais exemplos sobre verbos regulares. Eu tenho aí abrir, acender, amar, andar, assistir, beber, comer, comprar, deitar, escrever, estudar, folhear, partir, pousar, aceitar, pegar, trabalhar, vender, viver e conversar. São exemplos de verbos regulares, que ela não vai sofrer alteração no seu radical, no momento da conjugação. Agora, nós vamos ver os verbos irregulares. Diferente dos verbos regulares, os verbos irregulares sofrem mudanças expressivas no radical, sendo bem diferentes nas formas verbais. Vamos ver como ele funciona, você vai ver bem a diferença.
Vejamos aqui, temos o verbo ser no modo indicativo. Temos o presente, o pretérito e também o futuro. Pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Veja a conjugação do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são. No pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis e eles eram. Então, veja que ele muda o radical, não permanece com a mesma conjugação. Mas perceba que no futuro do pretérito, temos aqui, ó, no início, ele eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós forais e eles foram. Né? Nem sempre, né, os verbos irregulares, ele muda a sua conjugação em todas as conjugações do verbo. Tem alguns momentos da conjugação que ele vai permanecer com o mesmo radical. Mas se em algum momento da conjugação ele mudou esse radical, ele já passa a ser um verbo irregular, independente que de algumas conjugações ele permaneça com o mesmo radical. É necessário que prestem bastante atenção a isso. Perceba o exemplo que eu citei há pouco, que nem sempre os verbos irregulares eles vão, né, sofrer mudanças no seu radical. Veja aí, ó, o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis e eles estão, certo? Em algum momento da conjugação, você vai perceber que ele vai mudar o seu radical. Por exemplo, estou, já mudou para estava, estive, estivera, estarei, estaria. Então, ele muda o seu radical. É só prestar bastante atenção. Vamos agora para advérbio. Tem a locução adverbial e advérbios interrogativos. Mas o que é advérbio? É a palavra que indica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, acrescentando-lhe uma circunstância de modo, tempo, lugar e etc. Eu tenho aqui advérbios de tempo, intensidade, advérbio de lugar, advérbios de modo, advérbios de afirmação e advérbios de negação e advérbios de dúvida. Veja aí o advérbio de tempo. Agora, hoje, ontem, amanhã, ainda e etc. Advérbios de intensidade. Muito, pouco, bastante. Advérbio de lugar. Aqui, ali, cá, lá, colar, além. Advérbios de modo. Assim, bem, mal, depressa. Que contém um sufixo, que tem um mente no final. Igualmente, facilmente. Temos advérbios de afirmação. É sim, certamente, realmente, deverás. Temos advérbio de negação. Não, nunca, jamais, nada e etc. Temos advérbios de dúvida. Talvez, acaso, porventura, quiçá, provavelmente e etc. Então, esses são alguns advérbios. Temos aqui a locução adverbial, que é a união de duas ou mais palavras que funcionam como advérbio. Temos a locução adverbial de lugar, que é a esquerda, a direita, de longe, de perto, para dentro, por aqui. Temos a locução adverbial de afirmação, por certo, sem dúvidas. Modo, temos a locução adverbial de modo, às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em geral. Temos a locução adverbial de tempo, de noite, de dia, de vez em quando, à tarde e etc. Temos também aqui os advérbios interrogativos, que eles são usados nas perguntas diretas e indiretas, referindo-se a lugar, tempo, causa ou até mesmo modo. Advérbios de lugar, geralmente usa-se a palavra onde, com a pergunta direta, onde ele estava? Numa pergunta indireta, eu perguntei onde ele estava. Temos advérbio de tempo, usando a palavra quando, pergunta direta, quando irá encontrá-los? Iria encontrá-los? Pergunta indireta, eu perguntei quando iria encontrá-los. Temos o advérbio de causa, que é o porquê, né? Sempre é usado o porquê. Pergunta direta, por que choras? Pergunta indireta, eu perguntei por que choras, né? E nós temos também o advérbio interrogativo. Tem advérbio interrogativo de modo, que é usado como. Pergunta direta, como conseguiu isto? E pergunta indireta, eu perguntei como conseguiu isto. Então, você vê a diferença de pergunta direta e indireta. E, por fim, nós temos o uso dos porquês, que também vai cair na nossa avaliação diagnóstica. Na língua portuguesa, há 4 formas para o termo porquê.
e cada um apresenta uma situação de modo específica. Vamos ver quais são? Temos aqui o porquê separado e sem acento. É usado para perguntas diretas ou indiretas, equivale às expressões por qual motivo ou por qual razão. Tem um exemplo aqui de uma pergunta direta. Por que você não vem conosco para a praia? Temos também a pergunta indireta. Perguntei por que ele não viria conosco. Veja que eles são usados para expressões, Uma pergunta direta ou indireta. Agora nós vamos ver o porquê separado e acentuado. É usado em perguntas diretas ou indireta em final de frase. Com a pergunta direta, você precisa sim explicar-me por quê. Pergunta indireta. A Renata agiu desta maneira por quê? Veja que é sempre usado no final de frase, fazendo uma pergunta. Temos aqui o porquê junto e sem acento. É usado em resposta a fim de explicar algo. Exemplo, termine isso logo, porque há mais coisas a serem feitas. É uma pergunta direta. Comprei ovos porque farei um bolo. Então, geralmente esse porquê junto e sem acento, ele é usado em resposta a fim de explicar alguma coisa. Comprei ovos, ok, mas por que você comprou esses ovos? Porque farei um bolo. Então, esse porquê, ele é junto sem o acento. Aqui eu tenho porquê junto acentuado. É a forma substantivada dos porquês e equivale à mesma coisa de a razão, a causa ou até mesmo ao motivo. Exemplo, quero saber o porquê de tudo isso, Porquê de confusão, porquê você está fazendo essa agonia toda, porquê você está gritando, porquê de tanto choro. Qual o porquê dessa atitude? Olha o porquê, junto com acento. Qual o porquê dessa atitude de você gritar com outra pessoa, de você bater em outra pessoa, Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, Nossa revisão, tá? Estudem, acabamos. Ufa, deu um trabalhinho, foi longo o vídeo, mas valeu a pena. Não esqueçam de estudar para a nossa avaliação na semana que vem. Super beijos, até a próxima.